clica no aviãozinho e convida mais pessoas para estar aqui nessa noite hoje, ouvindo essa palavra de Deus para a tua vida. Eu tenho certeza que muitas pessoas... A câmera tinha virado, né? Agora voltou. Obrigado. Eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado. Hoje de manhã eu procuro sair cedo para estar buscando. Eu vou dar uma caminhada às vezes pedindo: Espírito Santo, fala comigo, me dá uma ideia, me dá uma direção. E hoje Deus me deu uma direção clara de que eu deveria estar falando sobre sabedoria. O mundo hoje está carecendo de sabedoria diante desse desafio em que estamos vivendo. E eu creio que Deus vai te dar sabedoria, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do céu, aquela que o homem não pode dar, mas o Senhor vai te dar em nome de Jesus. Então vai clicando aí no coraçãozinho, vai dando boas-vindas aí. Shalom, Cris, Rudimar, Andréia Castro, bem-vinda. Glória a Deus pela vida de vocês. Pastora Mônica, Lucas Lima, RS, bem-vindo Lucas, Evandro, bem-vindos, bem-vindos. Convida mais alguém aí, manda o aviãozinho que tem do lado aí, clica nesse aviãozinho, convida pessoas que estão precisando ouvir uma palavra de Deus nessa noite. Glória a Deus. Carlos Eduardo, Evandro, Christian, Thaisa, Nath, clica aí, convida mais alguém. Edu Volpato, quero agradecer aqui o Eduardo pelo merchandising aí que ele fez na live dele, né? Hoje ele chegou a divulgar o canal aqui, muito obrigado, querido. Me ajudem aí quem puder a divulgar. O nosso objetivo aqui é compartilhar a palavra de Deus, é compartilhar as verdades eternas dessa palavra, porque eu vou te dizer, um dia tudo isso aqui vai terminar, mas a palavra dele não vai passar nunca. Então tudo que a gente puder receber dessa palavra, tudo que a gente puder internalizar dessas verdades, isso é eterno. Aqui esse momento aqui é para nós tratarmos das coisas eternas. E eu espero que você esteja recebendo muito, espero que você esteja usufruindo desse alimento diário que nós estamos proporcionando aqui. Nós temos buscado no Senhor e Ele tem nos alimentado, Ele tem nos dado a sua palavra que é viva e eficaz. Muito obrigado pela tua audiência. Convida mais alguém aí, professor Martins, Rosaura, Irã, glória a Deus, Camila, Dani Gurcas, gratidão, Edu Volpato, Luizane Biac, Grazi, que Deus abençoe. Protecnica, não sei quem é, mas bota o nome aí, Janda Barros, Graziela, glória a Deus, vai convidando, já temos 40 pessoas, vai convidando aí. Eu creio que hoje vai ser um dia diferenciado, então fica até o final, porque Deus vai te abençoar muito. A Gilmara comentou, essas lives têm me ajudado muito, pastor. Glória a Deus, esse é o objetivo, né? É você consolidar a sua fé, consolidar esse momento com Deus. Ana Paula Ferraz, glória a Deus, glória a Deus. Adri Rocha, seja bem-vinda. Ju Longaray, glória a Deus. Muitas pessoas estão entrando aí, estamos agora ainda aguardando um pouquinho, já vamos iniciar a palavra. Então anota aí, a palavra de hoje: como desenvolver sabedoria diante dos desafios da vida. E essa palavra, ela é Everton. Bem-vindo, Everton. Veraci, Neuza Corrêa, bem-vindos. Essa palavra, ela vem ao encontro de uma demanda que nós temos hoje, que é iminente. Hoje nós precisamos que Deus nos dê uma sabedoria para resolver coisas complexas, momentos difíceis, que Deus nos dê capacitação para isso. Amém? Então, a palavra de Deus, vamos iniciar. Já temos aproximadamente 50 pessoas, 45, 50 pessoas na live. Vamos iniciar. A Bíblia diz, e quem trouxe a sua Bíblia, nessa live que a gente tem feito diariamente, é sempre bom você trazer a sua Bíblia ou o seu smartphone, ou onde você possa ler e grifar os textos, um caderninho. Provérbios capítulo 1, versículo 7, eu queria começar lendo.
Bem-vindo, Arthur, Dona Vanilda, Thaisa. Terezinha. Ela tá aí? Sim. Eu quero mandar um abraço especial para alguém que faz tempo que eu não vejo, mas é uma discípula fiel. Alguém que está desde o início do ministério conosco. E o nome dela é uma senhora muito abençoada, Dona Terezinha. Que saudade da senhora. Quero te mandar um abraço especial meu e da pastora. E oro para que Deus esteja te alcançando aí aonde você está na sua casa e restaurando a tua saúde em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Laura. Vamos lá então, Provérbios 1:7, iniciando a palavra, como desenvolver sabedoria diante dos desafios da vida. Primeiro vamos ler o texto que eu falei antes, Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Duas coisas, os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Deixa eu dizer algo para você. Não adianta querer ter sabedoria se não estiver disposto a aprender. Primeiro nós buscamos conhecimento e com este conhecimento colocado em prática, aí nós vamos ter uma sabedoria desenvolvida. Mas nós vamos entender esse processo de desenvolvimento de sabedoria. Vamos lá, primeiro ponto. Busque aprender o que você ainda não sabe. Gente, se você não tinha tempo antes para aprender, agora você tem 24 horas por dia para aprender. Busque aprender aquilo que você ainda não sabe. E eu quero ler o início do livro de Provérbios. Quem aqui já leu Provérbios? O livro de Provérbios é um livro de sabedoria. Ele é um código de conduta. Ele é um livro, de certa forma, até meio filosófico. Mas, olha como Salomão inicia o livro de Provérbios, o livro de sabedoria. No capítulo 1, versículo 1, ele diz o seguinte: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino. Então, os provérbios são para aprender a sabedoria e o ensino. Então a primeira coisa que eu quero te dizer aqui é que sabedoria ela pode ser aprendida, ela pode ser desenvolvida, mas não é só sabedoria, é o ensino, porque sem conhecimento fica difícil ter sabedoria. Então ele diz assim, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, e para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e o bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Amém? Então, o primeiro aspecto que nós temos que entender nessa noite é que nós precisamos buscar conhecimento. Antes da sabedoria vem o conhecimento e antes do resultado vem a sabedoria. Não adianta nós queimarmos etapas, nós precisamos buscar conhecimento e precisamos desenvolver sabedoria a partir do conhecimento adquirido. Então, o que esse texto está dizendo? Que nós não podemos desprezar o ensino do bom proceder, ou seja, o ensino do bom procedimento, da melhor maneira que nós procedemos. Nós não podemos desprezar o ensino da justiça. O que é justo? Nós não podemos desprezar o ensino do juízo, ou seja, o poder de avaliação. Nós não podemos desprezar o ensino da equidade, que tem a ver com a justiça, que organiza, que alinha todas as coisas. Da prudência, o ensino da prudência e do bom siso. O que é bom siso? Nesse contexto bíblico aqui, do original, siso significa propósito. Então, até o propósito da tua vida pode ser aprendido. Talvez quando você não era ainda filho da fé, crente em Jesus Cristo, filho de Deus, você não tinha uma vida sem propósito, mas depois que Jesus te alcançou, Ele colocou um propósito na tua vida, e esse propósito ele pode ser aprendido. Você precisa buscar ensino para aprender
procedimento, justiça, juízo, equidade, prudência, para aprender bom siso, ou seja, aprender propósitos para a tua vida. E eu quero te desafiar a você ter uma vida com propósitos. Você não nasceu para ser alguém que passa somente numa condição fisiológica, ou seja, tentando só sobreviver, se alimentar, se vestir e coisas que qualquer pessoa que vive por instinto faz, ou qualquer pessoa que vive por uma influência, né, ou por um instinto faz, né? Então, Deus te deu a capacidade de ser intencional nessas coisas e você pode desenvolver e aprender propósito. Então, eu te pergunto agora, quais são as tuas fontes de conhecimento? Quais são as tuas fontes de ensino? As tuas fontes de saber? Porque todos nós precisamos ter fontes. Olha só, quando nós ministramos a palavra, Shalom, Neiva, Deus abençoe. Quando nós ministramos a palavra, nós precisamos transitar tanto no profético, como também na instrução. E tanto o profético como a instrução bíblica, se vocês forem analisar, por exemplo, a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Torá significa ensino. Quando nós transitamos do ensino para o profético, nós também precisamos saber quais são as nossas fontes. Jesus, no Monte da Transfiguração, ele levou consigo ali 2 discípulos e ali ele revelou as suas fontes. Ali apareceu Elias e Moisés. As fontes foram denunciadas. Por quê? Porque nós não podemos passar a vida sem modelar fontes que são confiáveis. Para que nós consigamos aprender alguma coisa, nós precisamos buscar modelagem de fontes que são confiáveis. Então eu te pergunto, quais são as tuas fontes de conhecimento? Talvez na palavra, até mesmo o teu pastor, sendo eu ou não, possa ser uma fonte de conhecimento, mas você precisa buscar em livros, você precisa buscar no Espírito Santo, você precisa buscar em pessoas que têm credibilidade para falar. Amém? E agora, outra pergunta muito importante. Quanto tempo diário você investe na sua transformação pessoal? Gente, isso é muito sério. Sabe por quê? Porque aquilo que a gente faz todo dia é o que a gente se torna. Se eu comer demais todos os dias eu vou me tornar obeso. Se eu fizer academia todos os dias, eu vou ficar com meu corpo atlético, saudável. Se eu estudar todos os dias, a minha intelectualidade será aumentada. Agora, se eu passar os dias olhando só a televisão, eu vou ficar emburrecido. Aquilo que eu faço todos os dias é aquilo que eu me torno. Então, você precisa decidir ter um tempo diário para crescimento intelectual. Ou seja, não desprezar o ensino e buscar o aprender. O que eu aprendi hoje? O que você aprendeu hoje? O que hoje você ampliou a sua mente, a sua visão de mundo, o seu conhecimento, a sua intelectualidade, a sua capacidade de bem proceder, a sua capacidade de avaliação, a sua capacidade de propósito, de bom siso, como diz propósito, prudência, equidade. O que hoje você ampliou na sua vida? Como a pastora Mônica falou hoje de manhã na live dela. Simplesmente o fato de você continuar igual, você já é um medíocre. Uma das definições de mediocridade é permanecer igual. Então, a unção que eu tinha 1 ano atrás ou 3 anos atrás, ela já não serve mais para hoje, precisa estar aumentado. O conhecimento que eu tinha há 2 anos atrás, 3 anos atrás, já não serve mais para hoje. Eu preciso hoje ter um conhecimento mais aprofundado. E amanhã o meu conhecimento vai ser maior, a minha unção vai ser maior. Por quê? Porque nós não podemos parar de aprender. Todos os dias precisamos buscar aprender o que ainda não sabemos.
E olha, não adianta nós aprendermos só de uma área. Nós precisamos entender sobre economia, precisamos entender sobre Bíblia, precisamos entender sobre relacionamento, precisamos aprender sobre inteligência emocional, precisamos aprender princípios, valores, precisamos aprender sobre família, precisamos aprender sobre muitos assuntos e talvez na área de atuação que você atua profissionalmente, se você parar de aprender, você está com os dias contados, meu irmão. Eu te desafio em nome de Jesus a entrar no nível de perícia e conhecimento que você nunca viveu, para que você, Shalom Apóstolo Ciel, grande honra, bem-vindo, entrar no nível de perícia e conhecimento que você ainda não experimentou na sua vida, para que você consiga então passar para o próximo nível, que é colocar todo esse conhecimento em prática. Amém? Então, ponto 1, busque aprender o que você ainda não sabe. Quem está recebendo essa palavra aí, clica no coraçãozinho, ainda dá tempo de convidar mais pessoas. Esse assunto é importante, tem muita gente aí sem saber o que fazer, eu estou te dando instrução clara aqui para o que você deve fazer nesse tempo que você está aí esperando o isolamento terminar. É uma grande oportunidade de mudar algumas coisas que há muito tempo talvez você esteja procrastinando. Número 2. Então, benefícios da sabedoria e do conhecimento. Quais são os benefícios de você ter conhecimento e ser uma pessoa sábia? Porque tudo tem que ter um porquê na vida, né? Então assim, eu quero ter conhecimento e ser mais sábio. Mas por que você quer ter conhecimento e ser mais sábio? Por quê? Qual o motivo, qual o real motivo de você investir o seu tempo em buscar conhecimento e sabedoria? E aí eu quero ler o texto de Salomão, que diz, que está lá em 2 Crônicas. Puxa vida, eu não anotei a referência aqui, deixa eu ver se eu cato ela rapidinho aqui. A de Salomão, só um momentinho, só um pouquinho, queridos. Capítulo 1, tá? A partir do versículo 10, tá? 2 Crônicas, capítulo 1, a partir do 10, tá? Eu não tinha anotado a referência. O que diz aqui, ó? Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento. Salomão pedindo a Deus, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Disse Deus a Salomão, porquanto foi esse o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, não tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poder julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá outro igual. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ovelha do dia, pastor, estão sempre em busca de mais. Obrigado, missionário, para esse... Amém. Glória, ovelhas, né, do dia, estão sempre em busca de mais. Obrigado por nos posicionar sempre para frente. Acho que faltou uma palavra ali. Amém. Glória a Deus, Michele. Glória a Deus. Exatamente. Vamos continuar trabalhando para nós passarmos esse tempo da melhor forma, ok? Então vamos lá. Peraí que trancou meu negócio aqui. Vamos lá. Meu Deus. Ok, vamos lá. Qual o resultado então desse pedido de Salomão a Deus? Ele pediu sabedoria. E Deus disse assim, olha, porque você pediu sabedoria, eu vou te dar, além de sabedoria e conhecimento, eu vou te dar 3 coisas. Foi o que Deus prometeu aqui, nesse texto, olha aqui. Ele disse que com essa sabedoria e conhecimento ele daria também riquezas. E nós sabemos em Provérbios 10, 22, que a palavra diz assim, ó, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então,
a bênção do Senhor, quando Deus traz a sabedoria, quando Ele traz o conhecimento, Ele também abre portas para que você seja abençoado para riquezas. Dificilmente você vai conquistar riqueza sem conquistar conhecimento e sabedoria antes. Deixa eu te dizer algo. Alguém aqui conhece um rico burro? Você pode até conhecer um pobre inteligente. Mas muito difícil uma pessoa que é burra ficar rica. Não, ela buscou se desenvolver em alguma área. Ela buscou conhecer alguma área, ser perito em alguma área e buscar sabedoria na execução, a excelência em colocar tudo isso em prática. E aí o que houve? Deus abençoou, porque quem trabalha, quem se esforça, Deus abençoa. Deus abençoa com riquezas. Também Deus prometeu para Salomão bens. Então, quando você tiver sabedoria, você vai aumentar seu patrimônio. Também, quando aqueles que têm sabedoria e conhecimento também têm honra da parte de Deus. Então, a pessoa que ela se destaca por ter sabedoria, por ter conhecimento, ela também recebe honra de muitas pessoas, porque outras pessoas reconhecem, e quem não gostaria de estar perto de uma pessoa inteligente, muito sábia? Todo mundo, isso atrai pessoas. Então, deixa eu te dizer algo. O primeiro ponto foi: busque aprender o que você ainda não sabe. E o segundo, benefícios da sabedoria e do conhecimento. Amém? Quem está recebendo essa palavra aí? Só que nós não vamos só informar, nós temos que aqui agora entender como desenvolver isso, ok? Mas até aqui, você tem alguma pergunta? Está recebendo essa palavra no teu coração? Já entendeu que precisa começar a estudar alguma coisa? Precisa dedicar tempo diário para aprender alguma coisa? Queridos, deixa eu dizer para vocês. Eu vou dizer aqui uma coisa que Beethoven falou. Você sabe que Beethoven, no final da sua vida, ele ficou surdo, né? E quem estudou um pouco história da música conhece essa história. E ele disse o seguinte: engano-se aqueles que acham que a minha arte vem com facilidade. Pelo contrário, tudo que ele desenvolveu deu muito trabalho. Então, se você quiser ter sabedoria, isso dá muito trabalho. Deixa eu te dizer algo: preparar essa palavra todo dia aqui, buscar no Senhor, pesquisar, orar, pagar o preço para Deus falar contigo, te mostrar o que ministrar, dá muito trabalho. Mas se você quiser ter relevância nessa sociedade, se você quiser ter uma voz que tenha crédito, que tenha relevância, comece a buscar o Senhor e comece a produzir tanto o seu desenvolvimento intelectual, o seu conhecimento. Não despreze o ensino e nem a sabedoria. Comece a colocar todo esse conhecimento na forma de sabedoria em prática, em nome de Jesus. Glória a Deus! Vamos então para o terceiro ponto, e aqui está um ponto. Quem está recebendo aí, aperta o coraçãozinho e coloca recebo. Jane Pereira está recebendo, vamos lá, vamos lá. Terceiro ponto dessa palavra de sabedoria, olha só. Coloque em prática. Como? Como colocar isso em prática? Vamos para a Bíblia. Tiago é um livro muito inspirativo na questão da sabedoria. E também Salomão, ele é uma grande inspiração na questão da sabedoria. Mas olha o que Tiago diz. Capítulo 1, versículo 6. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e se lhe há concedida. Peça também, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então, a primeira ação que você tem, que você precisa fazer, é agir por fé e livrar-se da dúvida. Como agir por fé? Pedindo. Ore todos os dias. Deus me dá sabedoria. Deus me dá sabedoria. Eu não coloquei o texto aqui, mas Isaías 11 fala do 7 ministérios do Espírito Santo. E um dos 7 ministérios do Espírito Santo é
o espírito de sabedoria. E sabe qual é a característica, quem já estudou profundamente isso? O espírito de sabedoria, ele te dá capacidade para lutar as suas guerras. Então, meu irmão, deixa eu te dizer algo, começa a pedir espírito de sabedoria, venha sobre a minha vida, me dá inspiração, me dá sabedoria para lutar as minhas guerras, para eu colocar todo o conhecimento que eu já adquiri através de trabalho, de esforço, em ação, em prática da melhor forma, em nome de Jesus. Então, haja por fé e livre-se da dúvida. Como agir por fé? Pedindo. Peça com fé e nada duvidando. Amém? Haja por fé, pedindo e nada duvidando. Ainda outro texto no capítulo 1 ainda de Tiago, do versículo 25. Olha só. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, será esse bem-aventurado no que realizar. Vamos entender isso, tá? Aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Então, olha só, falando ainda da parte prática, nós estamos vendo como colocar em prática isso. Primeira questão desse texto. Muitas vezes os textos bíblicos, eles têm muitos significados e há uma necessidade de nós buscarmos no original do hebraico, original do grego, né? Eu não trouxe a palavra original aqui do grego, no caso desse texto, mas eu vou te trazer o significado dessas expressões que estão sendo usadas, né? Então, lei perfeita. O que é lei perfeita? Essa lei perfeita, no sentido original da palavra do grego, significa integridade e virtude humana consumados. Ou seja, a pessoa que considera atentamente, ela deseja se tornar íntegra e as virtudes humanas consumadas. O que é isso, pastor? Virtude humana consumada. É você sendo caminhado para a maturidade. Jesus, ele é autor e consumador da fé. O que é consumador? Autor é o que inicia e o que consuma é que leva à maturidade, que leva na melhor forma, na sua melhor versão, na virtude mais madura. Então, lei perfeita significa integridade e virtude humana amadurecida, conformada. Ou seja, se você se tornar um operoso praticante, você vai amadurecer. Você vai se tornar uma pessoa madura. E essa maturidade é que diferencia das pessoas que ouvem e não colocam em prática. Mas aquele que ouve e coloca em prática, ele amadurece e ele tem respeito das pessoas. Então, ele fala aqui, ó, a lei perfeita e a lei da liberdade. Olha só que interessante. Obrigado, Kátia. Glória a Deus pela vida do pastor. Obrigada por ser canal de tanta sabedoria em bênçãos. Glória a Deus. Glória a Deus pela tua vida também, de todos que estão aqui pagando esse preço comigo às 20 horas todos os dias para ouvir a palavra de Deus. Vamos lá. Ele fala ainda aqui no texto a lei da liberdade. O que é essa lei da liberdade? Talvez quem passe o olho correndo não sabe nem o que significa isso. Mas a verdadeira liberdade, a lei da liberdade significa que a verdadeira liberdade consiste em viver como devemos e não como queremos. Então tem gente que pensa que liberdade é não fazer nada, é fazer só o que dá na telha. A verdadeira liberdade é quando você está livre para fazer aquilo que você tem que fazer, que você deve fazer. Muitas vezes a nossa carne, que só quer zona de conforto, ela nos aprisiona numa ideia de prazer constante. E muitas vezes, como muitas vezes é falado por aí, tem muitos estudos sobre isso, que o homem se move pelo prazer ou pela dor. Só que eu acredito que o homem sábio, ele se move por posicionamento e convicção. Mas aquele que é reativo, o homem reativo, que lhe falta inteligência, ele se move sim. Ele só busca prazer até o dia que a casa cai e aí ele se move pela dor.
né? Mas o homem inteligente, o homem sábio, ele se move por convicção. E essa é a lei da liberdade. A verdadeira liberdade, então, consiste em viver como devemos viver e não como queremos. Glória a Deus, Luizane, é um privilégio fazer parte desse tempo com vocês. Glória a Deus. Para mim também, viu? Tá sendo um privilégio enorme. Gente, são tantos comentários abençoados, eu não consigo ler todos, mas eu preciso ler alguns. E agradecer pelo carinho dos irmãos estar aqui nesse momento, ok? E o que ele diz então? Que aquele que se torna maduro, que vive não o que quer, mas o que deve viver, na verdade, é o operoso praticante. O que é o operoso praticante? É aquele que realiza, é o realizador. É aquele que realiza. Ele realiza coisas, ele tem realizações, por quê? Porque ele coloca em prática o conhecimento que ele absorve. Agora, o ouvinte negligente, que o texto fala também, é aquele que escuta, mas não ouve, e tudo acaba no esquecimento. E esse esquecimento, ficar no esquecimento, também eu tirei do original do grego da palavra ouvinte negligente, da expressão ouvinte negligente. É aquele que acaba ficando no esquecimento. Então, Deus está te chamando nesse tempo para você colocar em prática, amadurecer, colocar em prática o conhecimento que você tem buscado e viver uma vida de resultados. Deus te chama para ser um ouvinte, um operoso praticante, aquele que realiza, que é realizador. Então, qual é o resultado disso? Eu vou ler o texto de Tiago 1,25 de novo. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera. Depois eu vou falar de perseverança no final, tá? Não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. O que é ser um bem-aventurado? Bem-aventurado é uma expressão bíblica que significa abençoado. Você quer ser abençoado? Te pergunto, eu quero. Você quer também? Você quer ser abençoado? Ser abençoado significa que você caminha para a maturidade a passos largos, que você escuta e realiza e também vive a liberdade de fazer o que deve e não aquilo que quer somente. Amém? Aí você vai se tornar, então, um operoso praticante. O resultado dessa sabedoria é ser abençoado por Deus. Você vai ser abençoado pelo conhecimento, você vai ser abençoado pela sabedoria, pelos resultados que os produz, e além disso ainda tem a bênção de Deus, porque ser bem-aventurado é abençoado pelo Senhor. Então eu quero te dizer nessa hora, querido, haja, coloca em prática, permita que Deus trate a tua alma e coloque em prática em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem gente que está dizendo eu quero, eu também quero. E aqueles que querem, eu vou dizer para vocês, com Deus querer é poder, né? Começa querendo e aí comece a agir. Agora não adianta ficar no discurso, vamos agir, vamos colocar em prática o conhecimento e a sabedoria que estamos buscando em nome de Jesus. Então, retomando, ponto 1, busque aprender o que você ainda não sabe. Ponto 2, benefícios da sabedoria e do conhecimento. Tá tudo aqui, viu? Depois a live fica gravada, você pode anotar e eu vou preparar esses esboços para que você também tenha isso escrito, ok? 3, coloque em prática. Como? Não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, receba a bênção do Senhor na tua vida. Ponto número 4, alcance a maturidade. E agora eu quero falar um pouquinho sobre maturidade. Porque a sabedoria, ela vai te levar a essa maturidade. E o sábio, alguém já viu um sábio que é imaturo? Fica complicado, parece que não tem congruência uma coisa com a outra. O sábio, geralmente, é a pessoa experimentada, uma pessoa que buscou muito conhecimento na sua vida e também já é experimentado por esse conhecimento. Então, deixa eu te dizer algo. Alcançar a maturidade é alcançar a plenitude, a estatura do varão perfeito, aquilo que o Senhor está
que o Senhor deseja para nós, que nós venhamos a crescer dessa forma. Então, pensa o seguinte, ó, vamos ler, leia Tiago 1, capítulo 7 e versículo 1, Tiago capítulo 1, versículo 7 a 8. Quando eu falo rápido, às vezes as palavras se embolam aqui, mas vamos lá. O que ele diz aqui, Tiago? Não suponha que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Homem de ânimo dobre, inconstante em seus caminhos. Uma característica de quem é imaturo é inconstância. Sabe o que é uma pessoa inconstante? É uma pessoa que começa muitas coisas e não termina nenhuma. Ela começa um projeto, ela aborta no meio. Ela começa uma carreira, ela aborta. Não estou dizendo que pessoas não podem dar uma virada, não é isso. Mas tem pessoas que começam a ler um livro, não lê até o fim. Agora eu vou ler a Bíblia, não faz. Agora eu vou fazer uma dieta, não faz. Começa 1, 2 dias e é inconstante. Essa é a característica do menino, é a característica do inconstante, é a característica da pessoa que tem ânimo dobre. E o que é ânimo dobre? Ânimo dobre fala de uma pessoa almática e com uma frágil disposição, uma atitude frágil, que confia num coração enganoso, que a pastora ministrou de manhã. Um coração enganoso, corrupto, que uma hora ama, outra hora não ama mais. Uma hora está afim e outra hora não está mais afim. Uma hora está com vontade acordar cedo, outra hora não está com vontade. É uma pessoa que é guiada pela sua alma. A pessoa madura, ela não é governada pelas suas emoções. Isso é muito importante. Uma pessoa madura não é governada por emoções. Uma pessoa madura, ela é governada por convicções. Isso está relacionado também ao pecado. Uma pessoa que agora quero ser santo e daqui um pouco já abandona a fé. Agora eu quero ter ministério, daqui um pouquinho não quer mais. É ânimo dobre, ainda é menino, inconstante. Então deixa eu te dizer algo. A maturidade que a palavra de Deus te propõe, a maturidade para você se tornar uma pessoa com conhecimento e com sabedoria. E uma pessoa que caminha para o alvo, que caminha para a estatura do varão perfeito que é Jesus. E isso é o que ele está dizendo com autor e consumador. Ele inicia algo que ele espera que ele vai consumar na tua vida, se você deixar, se você também pagar o seu preço, né? Eu quero fazer um parênteses aqui, não é o objetivo da live, mas eu preciso dar um destaque aqui para a questão da inteligência emocional. Por que é importante inteligência emocional? Porque toda emoção, ela é hormonal. E através da inteligência emocional, nós podemos estimular, ativar qual é o hormônio que está, por exemplo, inundando o meu corpo, o meu cérebro. Que tipo de neurotransmissor está controlando as minhas emoções? Será que o meu corpo, o meu cérebro está encharcado de serotonina? Ou está cheio de cortisol, dopamina, ocitocina, sei lá. São neurotransmissores que vão trazer na minha vida melhor qualidade emocional. Eu sei que se você tiver conhecimento e for sábio, você vai também não só usar a fé, mas também vai usar a ciência para articular a tua vida e ter a inteligência necessária, tanto inteligência física, comendo o que é correto, o que você deve comer, fazendo o seu exercício físico que você deve fazer, como também buscar eliminar emoções tóxicas e procurar, através da ciência, desenvolver neurotransmissores que te levam para uma inteligência melhor, emocional. Olha, tem muitas pessoas que entram no meu gabinete dizendo: pastor, estou em depressão, não sei o que eu faço. Bom, tem dois caminhos. Nós podemos orar, mas nós podemos corrigir essa disfunção química de duas maneiras. Ou com exercício de inteligência emocional, ou você vai consultar um psiquiatra que vai te receitar lá o hormônio
via um medicamento que você vai ingerir e vai resolver também. São as duas maneiras. Então, isso são campos de conhecimento que você precisa ter, que você precisa desenvolver para ativar também no seu organismo aquilo que a ciência está colocando à disposição nesse tempo. Mas não esqueça que também a lei do Senhor restaura a alma. Amém? Quem está recebendo aí? Olha só outro texto de Ezequiel 21, versículo 7. Quando te perguntarem, por que suspiras tu? Então dirás, por causa das novas, ou seja, das notícias. Quando elas vêm, todo o coração desmaia, todas as mãos se afrouxam, todo espírito se angustia e todos os joelhos se desfazem em água. O que é isso? É uma pessoa que desmaia na sua alma e permite dar vazão para uma característica hormonal que faz com que todo o corpo padeça. Então, você precisa de inteligência espiritual, mas você precisa também de inteligência emocional. Tem tanta gente falando de inteligência emocional, é por isso que aqui na minha live esse assunto é só um parênteses, porque tem tanta gente especialista falando nisso. Procure aprender sobre isso também, ok? Tem outra palavra que fala em 1 Coríntios, quem está recebendo, ó, clica no coraçãozinho aí, clica no coraçãozinho. A Eneida tá falando que trancou, para mim tá bem aqui, para alguém tá tudo certo para vocês aí? Estão recebendo aí? Só me dá um ok. Kátia perguntando. O versículo que eu acabei de ler de Ezequiel é 21, 7. Capítulo 21, versículo 7. Agora aqui, 1 Coríntios 13, versículo 11, olha só o que a palavra diz. Quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino, pensava como menino, e quando cheguei a ser homem, ou seja, amadureci, desisti das coisas próprias de menino. O que é isso, meu irmão? Ele mudou a comunicação porque amadureceu. Então, olha só, maturidade, ela é evidenciada na tua vida por mudança de comunicação. Qual era a comunicação do menino? Era sentimentos de menino, pensamentos de menino e decisões de menino. Agora que essa pessoa aqui amadureceu, agora que essa palavra que traz aqui, que Paulo está dizendo aos Coríntios, ele amadurece, ele diz o seguinte, olha, agora que eu sou homem maduro e sábio, e Paulo foi uma pessoa extremamente intelectual e sábia, ele diz o seguinte, os meus sentimentos são de homem, os meus pensamentos são de homem, as minhas decisões são de homem. Sabe que Davi, quando foi dar o grande conselho para o grande rei Salomão, o cara mais sábio do planeta, e a Bíblia diz que não teve nenhum rei depois dele que teve a sabedoria dele, e o cara mais rico que já existiu. Sabe qual o conselho que Davi dá para Salomão? Salomão, seja homem. Em outras palavras, seja maduro. Não seja menino inconstante, mas tenha firmeza. Quer ver uma coisa que eu sempre falo? A diferença de um menino para um homem. O menino, ele pode ser muito rápido. O menino está sempre correndo, né? É rápido. Mas aquele que é maduro, que é homem, e não estou falando aqui de gênero, estou falando de humanidade, né? De pessoas maduras. Aquela pessoa que é madura, ela é constante. Ela não tem talvez a velocidade do menino, mas tem ritmo. Ritmo significa maturidade. Deixa eu te dizer algo. Sentimentos, e eu quero te dar um conselho para os teus sentimentos. Substitua emoções tóxicas por uma atitude de fé. Substitua todos os dias, porque tudo que você faz todo dia é aquilo que você se torna. Substitua as tuas emoções tóxicas por atitudes de fé. Pensamentos, renove a sua mente com o conhecimento, não se conforme com esse mundo, mas renove o seu entendimento, os teus pensamentos todos os dias, amém? E decisões, porque ele disse assim, sentia, pensava, mas depois desistiu, ele tomou uma decisão. Olha só, decisões, decida, sustente a sua decisão e chegue até o final, realize. Seja um realizador, não seja um tarefeiro, mas realize, comece a realizar coisas, faça planos e coloque em prática, realize, tenha o prazer de chegar ao final de um projeto.
né? Isso significa maturidade, isso vai agregar muito a tua autoestima, a tua autoconfiança, quando você estabelecer, ó, vou ler este livro, e você lê até o último capítulo. Gente, isso dá um prazer, ó, dever cumprido. Vou fazer um treinamento e você faz até o final e pega o diploma, não para no meio. Vou estudar algo, você estuda até o fim. Isso significa maturidade. Então, deixa eu te dizer, Deus vai te abençoar, mas mude a comunicação. Quem aqui está recebendo essa palavra e entende que precisa modificar a sua comunicação, precisa mudar os seus sentimentos, abandonar emoções tóxicas, renovar os seus pensamentos diariamente, tomar decisões e sustentar decisões para não ser mais menino, não ser inconstante, mas ser alguém maduro, porque uma das evidências da maturidade é que você é constante, é que você não tem como ser sábio e ser imaturo ao mesmo tempo. Devemos celebrar cada pequena conquista, é verdade, em nome do Messias, glória a Deus. Tem gente recebendo aí, se você recebe, clica no coraçãozinho, glória a Deus pela vida de vocês, pela audiência de vocês. E vamos para o fim aqui, o último ponto, o quinto ponto, vamos revisar rapidinho? Primeiro ponto, busque aprender o que você ainda não sabe. Segundo, quais são os benefícios da sabedoria e do conhecimento? Tem que ter um porquê para fazer, né? Terceiro, coloque em prática. 4. Alcance maturidade, isso é essencial para o teu desenvolvimento. E quinto, supere o desafio. Decida superar o desafio. E aí, ainda em Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então vamos lá, o que está dizendo aqui? Perseverança é a chave do aperfeiçoamento e desenvolve integridade. O que é íntegro? É que não tem deficiência nenhuma. Uma pessoa sábia é uma pessoa que tem ausência de deficiências. Uma pessoa com conhecimento, uma pessoa que busca ter ausência de deficiências. Aquilo que você não sabe, você elimina a deficiência. Mas o que é perseverança? Uma vez eu vi uma definição do próprio Paulo Vieira sobre perseverança, que eu gravei e vou trazer aqui. Perseverança não é insistência. Insistência é quando você faz algo, não dá certo, e você continua insistindo na mesma coisa, continua insistindo. Apóstolo Alfredo, que honra, Deus abençoe, querido, gratidão por estar aqui, pela tua audiência, abraço no povo de Pelotas. Queridos, perseverança não significa insistência. Insistência é buscar um caminho, e aquele caminho não me leva a nada, e eu continuar nele. Talvez você esteja sendo insistente com a tua carreira. Talvez você seja insistente com o teu formato de vida. Você esteja sendo insistente com as tuas decisões. E até que teu ministério você precisa encontrar caminhos alternativos. É que nem quando você entra num labirinto. Você foi por um caminho, não deu certo. O que você faz? Você procura outro caminho. Isso é perseverança. Perseverança é encontrar caminhos alternativos para buscar o resultado desejado. Se não deu por aqui, vou tentar por aqui. Se não deu por aqui, vou tentar pelo outro caminho. Mas o objetivo é encontrar e chegar. Como que eu faço isso? Eliminando deficiências. Encontrei um caminho, esse é deficiente, eu vou para outro caminho, até achar um caminho que é eficiente. Isso é perseverança. E eu quero finalizar lendo o livro, aliás, a carta de segunda carta aos Coríntios de Paulo, capítulo 4, versículo 16, diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior, repita comigo aqui, ó, homem interior, se renova quando? De dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz peso de glória
Perdão, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas as que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então a primeira chave desse texto aqui, para nós encerrar a live, que a hora está terminando, meu Deus. A primeira chave para este texto, a renovação do homem interior precisa ser diária. Que homem interior é esse? Espírito e alma. Quando a Bíblia fala de homem interior, você tira o corpo, é só espírito e alma. Então é espírito, razão e emoção. Isso é alma, razão e emoção. Então, quando se fala de homem interior, é espírito e alma. É a tua alma e o teu espírito precisa renovação diária. Como renovar o espírito e a alma diariamente? Você precisa trabalhar com a palavra de Deus, que é a única forma de renovar o espírito, com adoração, com oração. E a sua alma, com instrução diária, você precisa aprender. A Bíblia diz que a graça nos ensina a viver nessa terra. A graça salvadora nos ensina a viver. Essa graça, você precisa renovar sua mente, não desprezar o ensino, buscar a sabedoria todos os dias, buscar aprendizados novos todos os dias. Para quê? Para que o teu homem interior se renove todos os dias. A palavra está te dando uma instrução clara, meu irmão, para você superar os teus desafios, para você vencer os desafios da vida. O teu homem interior precisa de renovação diária. Segundo ponto chave desse texto, a tribulação no primeiro momento, ela não traz alegria, mas ela produz eterno peso de glória. Acima de toda comparação, simplesmente aceite essa verdade. Tem coisas que nós não podemos mudar, então a gente aceita. Eu não queria estar em isolamento hoje, não queria estar com a igreja fechada, mas eu aceito, porque sei que essa leve e momentânea, porque é leve, porque nós podemos passar, Ele nos dá a sua graça. Momentânea, porque é só momento, já vai passar. Então, ela vai resultar em peso de glória. Então eu passo alegre, não entendendo, mas aceitando que todas as coisas cooperam para o meu bem, cooperam para o teu bem. Se você ama Deus, todas as coisas cooperam para o teu bem. Fica tranquilo. E por fim, o terceiro ponto que esse texto nos deixa claro, que nós temos que ter uma visão, sobretudo uma visão espiritual. Atentar para uma visão espiritual eterna, ao invés de simplesmente ter uma visão terrena e temporal. E muita gente está murmurando e está empacado, em vez de estar avançando nesse tempo, porque está com os olhos do que está acontecendo na terra e o que está acontecendo neste tempo, mas Deus quer trazer os teus olhos para o sobrenatural, sobre a tua natureza. Então tenha, sobretudo, uma visão espiritual e atemporal, que não está limitada nesse tempo, entendendo que esse tempo vai passar, mas as palavras do Senhor jamais vão passar. Então, se você renovar o seu homem interior todos os dias, essa palavra vai ficar impregnada na tua vida, vai te gerar sabedoria, vai te gerar riqueza, honra, vai te gerar patrimônio, tanto natural como espiritual. Você será reconhecido como alguém que proclama verdades. Você fará diferença nessa geração. Deus vai te dar uma voz profética, uma voz de relevância sobre essa geração, se você crer, em nome de Jesus. Pai, que os nossos olhos não estejam voltados para o natural e para aquilo que é temporal, mas nos dá uma visão espiritual, sobretudo espiritual, de todas as coisas, para que nós possamos nos atentar para as coisas que são eternas, que são atemporais. Ô Senhor, em nome de Jesus, Pai, que a sabedoria, eu te peço aqui agora, porque o primeiro passo para receber é pedir. Eu peço que venha uma unção de sabedoria sobre a vida de todos aqueles, sabedoria e conhecimento sobre a vida de todos aqueles que estão ouvindo essa live, que a tua mão seja estendida sobre todos e que seja derramada uma unção nova de sabedoria e conhecimento sobre a vida de todos que estão aqui recebendo essa palavra, e que nós também possamos renovar esse homem interior a cada dia debaixo da sabedoria que nos dará, em nome de Jesus. Queridos, foi uma alegria, graça e paz a todos, Deus abençoe Carlos Eduardo, Lise, Ju Longaray, Jessiquinha, Veraci,
Leandro, que Deus abençoe. Andréia Castro, Gorete, que alegria ter vocês aqui. Dona Vanilda, Deus abençoe. Que a paz de Deus, Arthur, Deus abençoe. Arthur Rosaura, que a paz do Senhor esteja na vida de vocês. Rosemary, Apóstola Mônica, Felipe Correia, Kátia, que Deus abençoe. Estou com muita saudade de todos. Irã, que bom te ver, Irã. Ju Longaray, já falei. Rosaura, Graziela, que alegria. Clica no coraçãozinho aí. Se você puder compartilhar, a live vai ficar gravada. Compartilha com mais pessoas. Rodrigo Braz, Luizane, Cris, que Deus abençoe, Cris. Jane, glória a Deus. Rodriguinho, Thaísa, amo vocês, aleluia. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Jesus. Tenham um final de noite abençoado com as suas famílias. Maurício, saudade, querido. Kátia, Deus abençoe.